Existe um momento na vida de quase toda mulher em que ela olha para trás e percebe que suas histórias amorosas parecem diferentes, mas têm o mesmo fim, a mesma sensação de abandono, a mesma promessa quebrada, a mesma presença morna, a mesma tentativa de se provar, a mesma dor de sentir que dá muito e recebe pouco, a mesma sensação de déjà vu emocional, como se estivesse vivendo a mesma novela pela terceira, quarta, quinta vez, só que com um elenco diferente. E é justamente aí que surge a pergunta que atormenta tantas mulheres. Será que minha vida amorosa é amaldiçoada? Será que eu não nasci para ser amada? Mas a verdade espiritual e psicológica é muito mais profunda e muito mais libertadora. Não é sua vida amorosa que está quebrada. É o seu subconsciente que está repetindo uma história antiga, uma história que não é sua culpa, mas que também não pode mais ser ignorada. Neville dizia que o ser humano vive o que imagina ser verdade sobre si mesmo, não o que deseja, não o que pede, não o que implora, o que assume. E a mulher que repete ciclos amorosos não assume conscientemente que merece pouco, mas o subconsciente dela, moldado pela dor, pelas ausências, pelos vazios, pelos traumas, aprendeu a esperar exatamente isso. O subconsciente grava a emoção, não o desejo. Grava o medo, não a intenção. Grava o abandono, não o sonho. Por isso, mesmo quando a mulher decide racionalmente mudar, quando promete a si mesma que nunca mais aceitará o mínimo, quando jura que não vai repetir o passado, ela repete, porque o subconsciente dirige antes que o desejo chegue. Isso acontece porque, dentro dela, existe uma versão antiga, uma versão ferida, uma versão que aprendeu cedo demais, que precisava lutar pelo pouco que recebia. Essa versão interna ainda acredita que amor é sobreviver, não ser acolhida. Que amar é insistir, não escolher. Que estar em um relacionamento é aguentar, não crescer. Que a dor é sinal de profundidade. Que o esforço extremo é prova de valor. Que carinho precisa ser conquistado. Que presença precisa ser merecida. Essa versão antiga vive nas profundezas da mente. E enquanto não for encontrada, reconhecida e curada, ela continuará repetindo histórias antigas com novos rostos. É por isso que muitas mulheres dizem, mas esse era diferente. Como terminou igual? Não terminou igual. Ele apenas se encaixou perfeitamente no roteiro interno, que você não sabia que ainda estava rodando. O subconsciente cria compatibilidade com o que ele conhece, não com o que você deseja. Ele atrai sem que você perceba. Ele aceita antes que você analise. Ele abre portas que seu coração não deveria entrar. Ele reconhece padrões que parecem conforto, mas são apenas repetição de sofrimento. E isso não acontece porque você não é suficiente. Acontece porque você está presa a uma história emocional escrita muito antes de você ter consciência das suas escolhas. A mulher que passa a vida se relacionando com homens emocionalmente indisponíveis não nasceu destinada a isso. Ela aprendeu em algum momento a normalizar o pouco, a romantizar o difícil, a transformar a ausência em desafio, a traduzir migalhas como sinais, a confundir química com salvação, a chamar ansiedade de paixão. E quando isso se instala no subconsciente, o universo inteiro parece conspirar para que a história continue se repetindo. Mas não é o universo, é a vibração interna sendo projetada para fora, exatamente como Neville ensinava. A vida não responde ao que você quer, responde ao que você é por dentro. E então chega um ponto, talvez seja o ponto onde você está agora, em que a repetição dói mais do que a solidão, em que você percebe que não é azar, não é destino, não é falta de homens bons, não é falta de beleza, não é carência espiritual. É algo dentro de você pedindo para ser visto, um padrão pedindo para ser quebrado, uma história antiga pedindo para ser reescrita. Não é o coração que está errado, é a memória emocional que nunca foi recalibrada. A história não se repete porque você quer, ela se repete porque ela ainda não foi transformada. E quando essa consciência chega, ela não chega para te culpar, chega para te libertar. Porque se a repetição está dentro, a mudança também está. Se o ciclo nasce no subconsciente, a cura nasce nele também. Se o espelho da vida amorosa é interno, então existe um caminho real, possível e poderoso para mudar tudo,
sem implorar por amor, sem mendigar atenção, sem aceitar menos do que você vale, sem reencontrar a mesma dor com outro nome. Se essa verdade tocou algo dentro de você, escreva nos comentários a frase que abre seu caminho de cura. Eu estou pronta para reescrever minha história. E se inscreva para continuar acompanhando essa jornada. Sua alma está chamando por essa transformação. Quando a mulher começa a entender que sua vida amorosa não está quebrada, mas sim conduzida por uma parte dela que nunca foi vista, algo dentro dela começa a se mover. Não é uma mudança brusca, não é uma decisão racional, não é uma frase motivacional. É uma percepção profunda, quase espiritual, a de que o subconsciente vem escolhendo por ela muito antes dela escolher. Ele seleciona os rostos, as emoções, as dinâmicas. Ele decide quem parece certo, mesmo quando não é. Ele cria familiaridade com o que dói, porque confunde dor com reconhecimento. Ele se sente seguro no padrão, mesmo que o padrão seja sofrimento. E enquanto isso, ela acha que está conhecendo alguém novo, quando na verdade está reencontrando a mesma energia com outro corpo. É duro admitir, mas existe uma parte dentro da mulher que ainda acha que precisa conquistar cada migalha de afeto. Uma parte que acredita que, se não lutar, perde. Uma parte que só se sente viva quando precisa se esforçar. Uma parte que aprendeu a confundir atenção irregular com paixão profunda. Uma parte que, no fundo, foi treinada emocionalmente para acreditar que amor é algo que se alcança, não algo que se recebe. Essa parte é a que guia as escolhas sem que ela perceba. É silenciosa, invisível, mas poderosa. E enquanto não for iluminada, vai continuar chamando para perto os mesmos homens, as mesmas histórias, as mesmas frustrações. É por isso que mesmo quando ela promete a si mesma que, da próxima vez será diferente, o corpo e a mente entram em ação antes da promessa. O subconsciente reconhece um sorriso, um estilo, uma ausência, um tipo de frieza, uma forma de falar, e imediatamente cria conexão. Não porque é certo, mas porque é familiar. A familiaridade do subconsciente é tão forte que a mulher pode achar que está amando, quando na verdade está apenas repetindo. Ela se atrai por aquilo que ativa emoções antigas, não por aquilo que constrói um futuro saudável. Amar para o subconsciente ferido é sobreviver ao caos, é suportar a incerteza, é sentir borboletas que são na verdade alarmes. Esse padrão se forma sem que ela perceba. Ele nasce na infância, nas primeiras rejeições, nos silêncios que marcaram, nas ausências dos cuidadores, nos relacionamentos onde ela deu mais do que recebeu, nas experiências em que aprendeu que ser amada custa caro. Cada pequena dor vai acumulando uma mensagem interna. Eu preciso lutar para ser escolhida. Eu preciso merecer amor. Eu não posso relaxar. Eu não posso impor limites. E com o tempo, essa mensagem deixa de ser um pensamento e se torna identidade. O subconsciente não faz perguntas. Ele apenas confirma o que acredita ser verdade. E enquanto essa crença existir, qualquer amor que tente entrar pela porta certa será rejeitado. Sim, rejeitado. Porque o subconsciente se protege do que não reconhece. A estabilidade parece estranha. O cuidado parece suspeito. A presença constante parece exagerada. A reciprocidade parece falsa. A gentileza parece estratégica. A calma parece ameaça. Porque para quem aprendeu a amar através do caos, o amor saudável não desperta emoção, desperta confusão. E a confusão assusta. Então ela foge, se afasta, cria desculpas. Diz que não sentiu química, mas não era falta de química, era falta de trauma. O subconsciente não encontrou seu padrão e rejeitou o que era novo demais. Quando essa verdade aparece, ela vem com força, porque a mulher percebe que não foi azar, não foi falta de amor, não foi falta de oportunidades. Foi apenas o eco de uma dor que nunca foi tratada. E esse eco foi moldando sua vida amorosa como um script invisível. Mas agora, pela primeira vez, ela enxerga. E quando uma mulher enxerga, a cura começa. Ela percebe que precisa descer até o nível mais profundo de si mesma e reescrever a história no único lugar capaz de transformá-la, o seu subconsciente. É aqui que acontece a primeira grande virada. Ela começa a prestar atenção nos sinais internos, começa a diferenciar
desejo de carência. Começa a perceber a ansiedade que surge quando alguém saudável se aproxima. Começa a notar o alívio estranho que sente quando alguém emocionalmente indisponível aparece, como se estivesse reencontrando uma velha versão de si. E pela primeira vez, ela questiona: por que eu sinto isso? De onde vem essa atração? Isso é amor ou é memória? E essa pergunta tão simples e tão profunda abre espaço para uma cura que ela nunca imaginou ser possível. Porque a libertação não começa quando ela encontra um novo amor. Começa quando ela fecha a porta para a antiga história, quando ela decide que não vai mais se apaixonar pela ausência, quando ela entende que química não é destino, quando ela percebe que paixão não é sinônimo de sofrimento, quando ela reconhece que carinho não deveria ser raridade, quando ela entende que reciprocidade não é luxo, é base, quando ela escolhe, finalmente, a si mesma. Se essa verdade está despertando algo dentro de você, deixe nos comentários a frase que sela essa nova consciência: eu não repito o que me feriu. E se inscreva para continuar aprofundando essa jornada. O próximo passo vai abrir ainda mais o caminho da sua cura emocional. Quando a mulher começa a enxergar o próprio padrão com clareza, o subconsciente entra no que chamamos de zona de resistência. Ele não entrega o poder facilmente. Ele tenta manter a história antiga viva. Ele sussurra medos antigos, reacende inseguranças que estavam adormecidas e tenta convencer a mulher de que é mais seguro voltar ao que já conhece, mesmo que o conhecido doa. Essa resistência não é fracasso, é sinal de que a mudança está acontecendo. Quando a alma desperta, o subconsciente treme. Ele sente que o ciclo está prestes a ser quebrado e, por isso, tenta proteger a velha identidade, como se estivesse salvando a mulher de um perigo que não existe mais. É nessa fase que ela sente recaídas emocionais, lembranças dolorosas retornando, vontade de enviar mensagens para quem nunca soube ficar, saudade do que nunca foi, nostalgia por momentos curtos que escondiam meses de dor. Não é amor, é o subconsciente pedindo para voltar para a zona de conforto, mesmo que essa zona seja um deserto. A mente cria desculpas, fabrica justificativas, inventa cenários para manter a repetição. Tudo isso porque, durante anos, essa história antiga foi o trilho emocional onde ela caminhou, e sair dele implica pisar no desconhecido. Mas é exatamente no desconhecido que a liberdade mora. Se a mulher passa por esse período consciente do que está acontecendo, ela não desaba, ela se fortalece, porque agora ela sabe que esse impulso de voltar não é saudade verdadeira, é apenas o eco de uma versão antiga dela mesma, pedindo para continuar existindo. Mas ela já não é essa versão. Ela cresceu demais para caber na história que repetia. E é exatamente aqui que o destino emocional começa a se transformar, quando ela escolhe não atender o chamado do velho roteiro. A mulher começa a notar que algo mudou na sua energia, mesmo que externamente nada pareça diferente. Ela não se sente mais atraída pelo mesmo tipo de ausência. Não se sente mais animada por alguém que fica indo e vindo. Não acha mais charme na indecisão. Não acha mais intensidade na instabilidade. Ela começa a perceber que coisas que antes pareciam irresistíveis agora parecem pequenas. Gestos que antes a emocionavam agora a incomodam. Palavras que antes a encantavam agora soam vazias. Isso acontece porque a consciência dela subiu. E quando a consciência sobe, tudo aquilo que vibrava baixo perde o brilho. Esse é o momento mais bonito da jornada. Quando a mulher descobre que não é que ela não tenha sorte no amor, é que ela estava tentando colher flores em solo seco. Agora, com sua energia reorganizada e sua consciência desperta, ela percebe que o amor nunca esteve ausente. Ela é que estava procurando nos lugares errados, guiada por um GPS emocional que sempre a levava ao mesmo destino de dor. E então surge o que Neville chamaria de ruptura do estado. A mulher, pela primeira vez, se vê reagindo diferente. Ela recebe uma mensagem de alguém que um dia a feriu e, em vez de sentir tremor nas mãos, ela sente paz. Uma paz firme e madura que não precisa responder nada. Ela encontra alguém que parece repetir o mesmo padrão antigo e, em vez de sentir atração, ela sente alerta. Ela percebe as bandeiras vermelhas imediatamente. Ela nota os sinais de indisponibilidade afetiva que antes demorava meses para enxergar. E ela se honra, escolhendo não entrar no ciclo. Isso é mais do que mudança. É autocura. É o subconsciente
pela primeira vez, sendo guiado pelo amor próprio e não pelo medo. Há uma transformação quase física nesse ponto. A mulher sente o corpo mais leve, a mente mais clara, o coração menos ansioso. A ansiedade que antes surgia quando alguém não respondia, desaparece. O medo de ser esquecida perde o sentido. A urgência de ser vista perde a força. Ela começa a caminhar com um tipo de confiança que não vem da validação externa, mas da certeza silenciosa de que não vai mais se trair para ser amada. E então algo misterioso acontece. O subconsciente começa a reescrever a história, não como teoria, mas como vibração. Ela começa a se imaginar em relações diferentes, começa a sentir que merece reciprocidade, começa a desejar cuidado e não caos, começa a se ver como alguém que merece ser escolhida, não por esforço, mas por essência. Esse estado interno muda tudo, porque quando o estado interno muda, a realidade segue. É lei espiritual, é lei emocional, é lei energética. As oportunidades amorosas começam a surgir com outra qualidade. Pessoas com mais profundidade, mais clareza, mais presença, conexões que parecem mais calmas, mais estáveis, mais reais. Não são perfeitas, mas são diferentes. E a mulher percebe a diferença imediatamente, porque agora ela não está mais procurando emoção para compensar a ausência. Ela está procurando harmonia para construir presença. Mas o mais poderoso ainda está por vir, quando ela finalmente entende que não precisa mais provar nada. A nova história começa exatamente no instante em que a antiga deixa de ser repetida. E esse rompimento não acontece no momento em que ela conhece alguém novo, mas no momento em que ela diz a si mesma com firmeza: eu não volto. Se essa verdade está se alinhando ao que você sente, deixe nos comentários a frase que reforça sua nova vibração. Eu não aceito mais versões antigas do meu passado. E se inscreva. A próxima etapa dessa jornada vai consolidar a cura que você está despertando agora. Existe um momento nessa jornada de consciência em que a mulher finalmente percebe que não foi azar, não foi destino cruel, não foi falta de amor, não foi punição divina. Foi apenas a repetição silenciosa de uma história emocional escrita quando ela ainda nem sabia que estava aprendendo o que era o amor. E quando essa verdade se revela, ela traz uma libertação tão profunda que nada volta a ser como antes. A mulher entende pela primeira vez que suas relações nunca foram sobre quem chegou, mas sobre quem ela era por dentro quando cada pessoa chegou. Ela compreende que não atraía rostos, atraía vibrações, não atraía características, atraía padrões, não atraía personalidades, atraía memórias. E agora, com sua consciência desperta, ela vê com clareza que não precisa mais viver presa ao passado. O padrão só se repetia porque ela ainda carregava dentro de si a versão que acreditava que amor era sobrevivência. Mas agora essa versão já não existe. Ela foi vista, acolhida, compreendida e, enfim, liberada. O subconsciente deixou de ser inimigo oculto e se tornou aliado. A mulher percebe que, ao reescrever sua história interna, ela reescreve também a forma como o universo a trata. E essa é a beleza secreta que Neville sempre tentou ensinar. Toda a realidade externa é apenas um reflexo fiel da realidade interna. Nesse novo território emocional, ela começa a notar mudanças quase milagrosas. A ansiedade desaparece. A urgência de ser escolhida perde sentido. O medo de ficar só não domina mais. Ela sente paz ao olhar para o próprio caminho, como se finalmente tivesse sido devolvida a si mesma, depois de anos perdida em histórias que nunca lhe pertenceram. E essa paz cria algo que nenhuma técnica consegue criar: magnetismo. A mulher curada por dentro irradia uma vibração tão firme, tão serena, tão segura, que o universo inteiro responde. Conexões diferentes começam a aparecer. Pessoas que olham nos olhos, e não apenas para o corpo. Pessoas que conversam com profundidade, e não apenas com intenção. Pessoas que têm presença, e não apenas carência. Pessoas que querem somar, e não sugar. Não é mágica, é alinhamento vibracional, porque agora o subconsciente dela não está mais programado para reconhecer dor como amor. Agora ele reconhece reciprocidade, respeito, calmaria, construção. E pela primeira vez, ela sente que merece isso, não como recompensa, mas como consequência.
A mulher que cura o subconsciente não conquista amor, ela se torna amor. Mas algo ainda mais significativo surge nessa fase. A mulher percebe que não precisa se apressar. Ela não está mais procurando, não está mais caçando sinais, não está mais tentando decifrar mensagens. Não está mais medindo sua autoestima pela frequência com que alguém lembra dela. Ela descobre que o verdadeiro amor não se força, não se implora, não se exige. Ele simplesmente encontra quem está pronto. E agora, ela está. Depois de toda a dor, de toda a repetição, de toda a frustração, ela finalmente chegou ao lugar onde deveria estar desde o início, dentro de si. Essa é a transformação que dá fim ao ciclo. Quando ela escolhe não voltar ao antigo roteiro, ela inicia uma nova narrativa. Uma narrativa onde ela não luta por amor, mas recebe amor. Onde ela não se molda, mas se expande. Onde ela não implora por presença, mas se alinha com quem é presença. Onde ela não repete o passado, mas cria o futuro. Onde ela não tenta ser suficiente, porque finalmente sabe que sempre foi. E nesse ponto, ela entende a verdade mais profunda de todas. Nunca foi sobre os rostos diferentes. Sempre foi sobre a mesma história pedindo cura. E agora, com o subconsciente reorganizado, essa história finalmente chegou ao fim. A repetição acabou. A nova fase começou. E quando a mulher chega até aqui, não é exagero dizer que a vida inteira muda, porque algo dentro dela mudou primeiro. Se essa mensagem encontrou seu coração, escreva nos comentários a frase que sela essa nova realidade. Eu escolho a história certa para mim. E se inscreva, porque ainda há muito para descobrir sobre como sua mente cria, atrai e transforma sua realidade emocional.